Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a toda a população que nos assiste. Eu gostaria de dizer hoje, senhor presidente, que eu tenho uma gratidão imensa por ter lutado, por ter entrado na política para lutar pelo transporte universitário e ver a independência do nosso jovem de estar indo estudar fora, tendo sua condição de buscar a qualificação profissional. Sou orgulhosa de ver muitas coisas que estão acontecendo na nossa cidade, como, por exemplo, esse transporte público, que está acrescentando muito na vida do macaboense. Mas nós temos que também olhar para frente, tudo que ainda pode acontecer de bom em Conceição de Macabu. Hoje a gente já não precisa mais se preocupar com vários detalhes na nossa cidade, que já aconteceram, muitas realizações de obras, graças a Deus, mas o que nós temos que mirar é no futuro da nossa população jovem. Inclusive, de modo geral, a gente consegue, dentro desse tema, abranger toda a sociedade. Quando eu falo que Macabu precisa de elevar a autoestima dos seus moradores. Nós precisamos, aqui na Câmara Municipal, discutir mais sobre o nosso entretenimento, sobre as noites macabuenses, que já não são mais há muito tempo a mesma. Nós temos que levantar aqui nessa casa sobre a autoestima baixa da nossa população jovem. Nós vemos aí muitas pessoas entrando em depressão, crises de ansiedade, e eu sempre que tenho a oportunidade de perguntar ao jovem o que você mais necessita, a juventude está necessitada do entretenimento. A juventude está linkada o tempo todo ao celular. A diversão do jovem macabuense hoje é o celular. Raramente alguém sai para um esporte. Então, a gente tem que falar mais aqui dentro de Conceição de Macabu, que a gente ainda tem um potencial muito grande a ser explorado. Nós temos várias possibilidades aqui dentro da nossa cidade que a gente consegue trazer turistas de fora para dentro da nossa cidade. Nós tínhamos, presidente, 25 mil habitantes em torno, e hoje a população de Conceição de Macabu caiu para 20 mil habitantes. Por qual motivo? A gente sabe da empregabilidade, da dificuldade que se tem, a gente sabe da dificuldade da pessoa de se formar e atuar dentro do município. Então, para isso, nós temos que abrir portas, e através do Poder Legislativo e Executivo, unindo forças, que a gente vai ter força para falar sobre temas importantes, como eu já disse aqui nessa casa, sobre a nossa Maria Fumaça, que está dentro do galpão lá da antiga fábrica de doce, a necessidade da gente explorar o que é nosso, da nossa história, trazendo para Conceição de Macabu a oportunidade de atrair turistas que queiram ter a oportunidade de ver uma Maria Fumaça funcionando, antes que alguém leve ela de nós, que outras cidades adotem a oportunidade de levar a nossa Maria Fumaça daqui. Nós temos que explorar a oportunidade de termos um mirante maravilhoso, com a vista toda de uma cidade, com a possibilidade, talvez, de um teleférico levando lá para cima, assim como Nova Friburgo tem, atraindo nosso turista para dentro da nossa cidade, atraindo pessoas de vários lugares para Conceição de Macabu. Nós temos aqui em Conceição de Macabu artistas locais maravilhosos que nós podemos estar explorando esse artista local, dando a oportunidade a ele de deixar registrado aqui a sua arte. Como, por exemplo, senhor presidente, ontem eu tive a oportunidade de conhecer a arte do Marcos Vinícius, famoso filho do Marquinhos do Porto. Ele é um artista, um escultor. Ele faz bonecas em tamanhos reais, que são exatamente como as pessoas são. Então, se a gente tiver a oportunidade de trazer esse menino para Conceição de Macabu, usando a arte dele, que ele é morador daqui de Conceição de Macabu, mas explorar a arte dele com um museu de cera, esse menino precisa deixar a arte dele registrada aqui antes, até que mesmo que o mundo leve ele, porque a arte dele é tão boa, que eu tenho fé em Deus que um dia ele vai ser reconhecido internacionalmente, inclusive. Mas nós temos que começar a olhar para os nossos artistas e ver quais são as possibilidades que a gente tem também para eles contribuírem para a nossa cidade, para alavancar o turismo da nossa cidade. Quando eu falo em turismo, a gente não pode se basear muito em festa, em show, em carnaval. A gente tem que abrir um pouco mais o nosso campo de visão e usar o que nós temos de possibilidade. Conceição de Macabu, basicamente, é a única cidade que não se tem um portal de chegada. Então, a gente precisa também pensar em um portal de chegada. É onde o turista gosta de vir, tirar uma foto, é onde as pessoas gostam de se sentir, onde estou entrando, de onde estou saindo. Então, eu fico feliz em ver muita coisa que já tem acontecido na nossa cidade, mas a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre o entretenimento, como atrair as pessoas aqui para dentro de Conceição de Macabu. Porque quando a gente fala em turismo,
a gente também está abrindo portas para o empreendedorismo. A pessoa que fotografa, ela vai fotografar e vai vender sua foto. A pessoa que vende o bolo no pote, ela vai vender porque a cidade vai estar movimentada. A pessoa que vende a pipoca, ela vai ter uma cidade mais movimentada. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Tem muita coisa boa a ser feita aqui em Conceição de Macabu que a gente tem que começar a tentar sair do básico. Do básico, graças a Deus, a gente já está saindo, a gente já está tendo a oportunidade de muita coisa estar sendo construída, mas a gente precisa valorizar a nossa história. Eu falo sempre sobre Mota Coqueiro, que Mota Coqueiro não é importante só para Conceição de Macabu. Ele é importante para a história de todo o Brasil e a gente que tem essa história acontecendo aqui dentro, a gente não está usando. A gente não está explorando Carucango, a gente não está explorando a história dos nossos. Então, a gente tem que atrair o turista baseado na nossa história. É igual foi dito aqui também em relação ao nosso muro da usina, que poderia estar ali retratando a história e até mesmo o rosto dos trabalhadores da usina. Nós temos que explorar mais o potencial de beleza natural que Conceição de Macabu tem e acrescentar um pouco mais. Então, sobre isso que eu quero dizer, a nossa população, infelizmente, aí com esse decreto também, que a gente tem que buscar a possibilidade da gente não ter mais esse decreto de 2 horas da manhã, porque o povo macabuense gosta de sair a partir de meia-noite de casa, não tem música ao vivo mais em lugar nenhum. Era gostoso a gente ver as mesas e cadeiras espalhadas na frente do Point e de outros locais aqui, e o povo tendo a oportunidade de ter música ao vivo. O povo tendo a oportunidade de sair na rua e socializar. Hoje, a nossa juventude, infelizmente, senhor presidente, infelizmente, a nossa juventude não tem aonde se divertir. Pais e mães estão perdendo os filhos para as drogas, para os bares, porque esse é o entretenimento da juventude. Pais e mães perdem seus filhos para a depressão, porque não tem socialização mais. Então, é uma força que a gente tem que fazer aqui e trabalhar em relação a isso. Sair do básico, começar a pensar adiante, começar a atrair para a nossa cidade pessoas de fora. Eu vejo cidades pequenininhas em Minas Gerais, em outros lugares, até mesmo Madalena, uma cidade pequenininha, organizada, que a gente vê pessoas saindo para ir visitar. Então, que Conceição de Macabu seja essa cidade com esse potencial, com a clareza, com a oportunidade de parecer uma cidade cenográfica, para que as pessoas se atraiam aqui para Macabu. Muito obrigada, senhor presidente. São essas minhas palavras de hoje. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.